Nação Rubro-Negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla-Lusquinho. Chegamos com tudo, Nação Rubro-Negra, e já estamos por aqui, Nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está rolando nos bastidores. Está aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, Nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida. Meus amigos e minhas amigas, chega mais, chega com tudo, Nação. Muita coisa para a gente trazer para vocês aqui hoje, galera. Estou aqui com meu amigo Bruno, né? O Bruno que, fera braba aí nos comentários, né? Vai comentar aí todas as notícias que a gente vai estar trazendo aqui do Clube de Regatas do Flamengo. É lógico, o clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, tá? Porque não é só do Brasil, não, meus amigos. Agora é do Brasil e do mundo, né? O Mengão com muitos torcedores fora, né, do Brasil, off Brasil, não é off Rio, não, é off Brasil, né? E a gente vai trazer para vocês as atualizações, né? Será que o Tite vem aí, galera? Olha, eu acho que tá vindo aí, hein? Acho que o Tite será o próximo treinador do Flamengo, tá muito próximo, né? E também, vamos falar aí, cadê a demissão do Jorge Sampaoli, né, meus amigos? Pelo menos até agora, né, ele ainda não caiu, né? Não sei se daqui a pouco ele vai estar caindo, né? Estamos aqui com vocês, mas a verdade é essa, que o Flamengo, né, está demorando nesse anúncio, galera. E isso tem deixado os jogadores bem incomodados. Vamos falar sobre isso também. Inclusive, né, a gente pode começar a tratar, né, lógico, sobre como será o Tite, né, no Flamengo. Será que ele conseguiria dar conta desse trabalho agora? Lembrando que o Flamengo hoje é uma bomba relógio, a gente vai tratar sobre isso também. Meu amigo Bruno, quero desejar a você uma boa noite, parceiro. Chega mais, chega com tudo, Brunão. Vou falar para você, hein? O Tite está chegando aí, parceiro. Goste ou não, escolha você ou não, né? Mas a diretoria parece que já decidiu, né? E o senhor Adenor parece que será o novo treinador do Flamengo, irmão. Boa tarde, galera. Boa tarde, Júnior. Estamos aí naquela apreensão, né, cara? Aguardando, ansioso para saber como é que vai ficar essa situação. De fato, cara, está causando algum estresse, né, entre os jogadores, esse fato do Sampaoli ainda comandar períodos de treino, ainda com acesso ao clube, ainda não ter resolvido essa questão, essa demora da direção em resolver essa questão tem sido uma tônica, né, dessa direção nesses últimos meses, né? Demorado para poder tomar algumas decisões que é importante. E essas decisões acabam, por hora, atrapalhando o grupo, né? Dá para se ver que os jogadores não entendem e não querem também a presença do treinador. Isso aí ficou claro nos últimos jogos, onde o treinador, nos momentos técnicos, ele praticamente ficava escanteado, né? A sua comissão técnica, que muitas vezes fazia o direcionamento ali das informações. Então, assim, cara, vamos aguardar. Eu espero que seja uma coisa rápida, cara, que eles têm que resolver isso com um pouco mais de celeridade, porque a gente tem um jogo importante já no sábado, né? Parece não, mas estamos disputando o Campeonato Brasileiro, do qual conta muito pra gente essa vaga na Libertadores, porque acredito eu, Júnior, que passa muito do que o Flamengo vai fazer o ano que vem essa vaga, porque o orçamento que eles vão praticar, provavelmente, em contratações, em dispensas, qual vai ser o caminho que o Flamengo vai seguir, passa muito também por essa vaga na Libertadores, né? Que é importante para o clube, não só financeiramente, mas também para conseguir montar um plantel cada vez mais forte. É isso, né? Realmente, o Flamengo precisa desse plantel mais forte, né? E, Bruno, vou falar para você, antes da gente entrar aí no assunto, né, mais profundo do Tite, né, necessariamente, falando, né, sobre o futuro, né, como é que será o Flamengo, né, dirigido pelo Tite. Ah, Júnior, já é certo? Cara, ainda não está assinado, mas praticamente, né, tudo já está ali, né, encaminhando, né, para que ele seja o próximo treinador, né, o Flamengo já está em conversas há dias com o empresário do Tite, com o próprio treinador, tá? Ele já sinalizou de forma positiva para treinar o Flamengo ainda esse ano. Então, assim, vamos começar a tratar da realidade, né? Não dá para viajar também na maionese, a não ser que mude alguma coisa, né? Aí, né, de forma mais brusca, e aí pode ser que o Flamengo vá em busca de outra, a não ser que ele mude de ideia. Mas, a princípio, ele é o treinador, né, que o Flamengo quer, e ele também quer treinar o Flamengo. Só que antes disso, tem o Sampaoli, que ainda não foi demitido, Bruno. E a informação que chega, tá? E aí a informação
do GE é que a diretoria do Flamengo ainda não comunicou, né, ali a saída do Sampaoli, e é o que a gente já vem falando aí há alguns dias também, né, é que o Flamengo quer primeiro buscar o substituto imediato, que é o Tite, quer fechar, né, logo a contratação para aí sim poder fazer um anúncio de uma saída e uma chegada do outro, né? E aí o GE traz uma coisa curiosa, que o Sampaoli, né, poderia até, inclusive, treinar o Flamengo, comandar o Flamengo, tá, no jogo contra o Bahia no próximo sábado no Maracanã. Na minha opinião, tá, se o Sampaoli for para a beira do gramado, Bruno, será o maior escândalo da história do futebol. Um treinador que todo mundo sabe que já está demitido, uma comissão técnica que todo mundo sabe que não vai permanecer, e aí o Flamengo, né, mandar o cara para um jogo importante como é esse, como você falou bem. Porque, Bruno, depois do jogo do Bahia, nós teremos o Corinthians fora de casa, o Cruzeiro fora de casa, o Vasco que vive o seu melhor momento e depois o Grêmio fora de casa. Ou seja, o Flamengo precisa dessa vitória. E com o Jorge Sampaoli na beira do gramado, todos nós já percebemos, Bruno, que não dá certo. Não deu certo até aqui. E aí a diretoria cogitar, segundo o GE, a informação deles, cogitar mandar o Sampaoli para a beira do gramado, para mim, seria passar aí realmente do ridículo, né, na história do futebol brasileiro. Já passamos isso com o Paulo Souza na época, mas não chegou a treinar o Flamengo no jogo, porque o Dorival foi contratado a tempo, foi para a beira do gramado sem treinar o clube, né, sem treinar os jogadores e perdeu o jogo para o Inter. Você lembra muito bem, né? Mas o treino, quem deu o treino foi o Paulo Souza, já demitido, né? Isso para mim já foi um absurdo. Agora, imagina os jogadores, sabendo que o Sampaoli não vai ficar, ninguém gosta mais do Sampaoli, ninguém quer ver mais a cara, suporta mais a cara do Sampaoli, ter que aturar ele ainda na beira do gramado. Isso daí realmente é passada dos limites do amadorismo, irmão. De fato, Júnior, de fato, o Sampaoli não conseguiu tirar do time um futebol melhor, nem tendo como um plano de fundo uma final de Copa do Brasil, que é tão importante. Se com esse objetivo tão próximo ele não conseguiu trazer um mínimo de qualidade de organização para o time, você imagina para um jogo que até então não há esse objetivo tão claro ou tão forte, porque é aquela tônica, né, cara? Os mesmos 3 pontos do início é os mesmos 3 pontos do final. Então, acaba caindo numa situação em que eles podem recuperar esses 3 pontos e desmobiliza um pouco, né? Mas eu acredito que, assim, vai ser uma perda de tempo, porque ele não tem nada a aportar mais nessa equipe, pelo contrário, não vejo nada de positivo que possa vir daí. E outra coisa, Júnior, poxa, se o jogo fosse fora, cara, Flamengo pegando o Bahia lá, e ele, por um acaso, estivesse à beira do campo, cara, ia ser uma situação que a gente, né, tá longe, não vai ser tão cobrado. Cara, mas dentro de casa, todo mundo já, enervado pelos últimos resultados que o Flamengo tem tido, dentro e fora de casa também. Não tem como, cara, botar esse cara, se colocar ele ali no banco de reserva, é só para o cara escutar vaia, é só para trazer intranquilidade para os torcedores que vão pegar no pé dos jogadores ainda mais por causa desse cara. Então, assim, o Sampaoli inexistiu no Flamengo, infelizmente, a gente não pode falar assim, caramba, olha, o São Paulo, Domenech, quando veio, poxa, cara, o ataque do Domenech era bom. A defesa era falha, mas o ataque era bom. O Paulo Souza, no início, começou rateando, mas conseguiu alguns resultados. Cara, o que o Sampaoli aportou nesse time? Nada. É um completo deserto de ideias, cara. A única coisa que ele trouxe de ideia do qual ele falou e a gente vê, isso a gente não pode negar, isso dá para ver. Que ele falou que muitos jogadores pisariam na área, que ele ia atacar com uma quantidade muito grande de jogadores. Só que a bola não chega. Os jogadores pisam na área e não sabem o que fazer com ela. Então, assim, o único jogo que o Flamengo fez e conseguiu competir minimamente bem foi o segundo jogo da final. E não precisou de muito, cara. Não precisou de muito. O time jogou mais organizado, com o Thiago Maia e com o Pulgar. O time se organizou, teve mais condição, conseguiu dominar boa parte das ações. Infelizmente, a falta de dinâmicas de ataque, a gente não conseguiu finalizar tanto quanto a gente precisava. Mas se tivesse jogado daquele jeito no primeiro jogo, ou minimamente com um pouco mais de segurança como foi, talvez o resultado seria diferente, cara. E o Nestor, se eu não me engano, teve uma participação no Boleiragem,
A gente viu, os caras já estavam, eles não sabiam qual o time que ia a campo, mas o próprio jogador, cara, já estava explicando onde é que era o defeito do Flamengo, aonde eles treinaram, qual a situação. Só que eu fico atônito, o Júnior, se parar para analisar, cara, pô, a gente já recebeu a aula tática do Daverson, agora estamos recebendo a aula tática de outro jogador. Cara, Cara, isso daí foi sinistro. todo mundo enxerga, cara. Todo mundo enxerga. Não temos um analista no Flamengo para falar, pô, cara, você não tá vendo o buraco que tá ficando ali? Você não tá vendo? Aí o pessoal começa a criticar já até a questão do novo treinador ou não. Poxa, vai botar o Bruno Henrique para acompanhar a lateral? Vai colocar. Cara, desculpa. O futebol hoje modificou muito. Se você parar para olhar, o Quadrado na Juventus, todo mundo sabe a qualidade. É o colombiano extremo, joga na direita lá na Juventus. Cara, ele volta até a linha de fundo, ele volta até a linha de escanteio para marcar. Não tem jeito, os extremos hoje têm esse tipo de conduta porque tem que participar do jogo. Se os nossos não fizerem isso, a gente vai precisar trazer outros jogadores que entreguem esse tipo de movimentação, porque é necessário. Vão ter jogos que o Flamengo não vai precisar jogar com esses caras voltando tanto. Mas quando pegar um time forte pela frente, nós teremos que ter. Pô, o Palmeiras faz, cara. O Dudu marca. O Dudu acompanha o lateral. Pô, se o Dudu, que ganha 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 por mês, abaixa a cabeça e volta e cumpre a função tática, por que o Bruno Henrique e o Gabigol, quando está naquela área, não pode voltar? Por que o Luiz Araújo não pode voltar? O próprio Pedro também, o Pedro marcando, sinto falta disso também. O Everton Ribeiro voltava, cara. Uma das coisas que a gente falava o quê? Cara, o Everton Ribeiro aparece lá na frente e consegue voltar para ajudar na marcação, fazer uma dobra de marcação com o lateral. E o Flamengo era mais equilibrado. Hoje nós não vemos isso. Hoje fica os três lá parados e ninguém cerca, ninguém consegue cercar. E uma coisa que, se a gente olhar o jogo do São Paulo, que aconteceu muito, é que fechou a bola lá na esquerda. São Paulo saía a bola pela direita, na verdade, pelo lado do Rafinha. Eles fechavam aquele lado, fizeram bem. Conseguiu fechar o lado ali, obrigava o Rafinha a voltar para o zagueiro e o zagueiro para o goleiro. Quando chegava a bola no goleiro, o Júnior, eles quebravam o goleiro quebrava essa bola lá na área onde fica o Fabrício Bruno. A bola caía direto ali, tem hora que ele acertava, que ia para fora, tinha hora que o Fabrício Bruno dominava de peito e saía jogando. Aquilo ali é uma pressão e aquilo ali é um movimento para recuperar a bola. E a gente viu fazendo. Não é nada impossível. E você vê que não se mataram de correr, o Pulgar não se matou de correr, o Maia não se matou de correr, mas precisa de um mínimo de jogada coordenada para isso. Então, assim, a gente precisa de uma organização e realmente, se esses jogadores não tiverem mais condições físicas para poder entregar esse tipo de coisa, Júnior, a gente vai ter que trazer novas peças, não tem jeito. Boa, muito boa análise, Bruno. E vou falar para você, né, sinceramente, o Jorge Sampaoli, né, bem que você falou, ele prometeu, né, fazer com que os jogadores pisassem bastante na área, mas o problema todo é que os zagueiros passaram a construir. Os meias e os atacantes ficaram espetados dentro da área e os zagueiros construindo o jogo, né? E nós sabemos que nossos zagueiros, apesar, né, de ser aí zagueiros até razoavelmente bons, né, não são zagueiros construtores de jogadas, né, zagueiros inteligentes como meias para fazer criações, né, de jogadas no ataque. Né? Eles são mais destruidores de jogadas, né, e até de jogada aérea do que propriamente, né, saber jogar do meio campo para frente. Isso a gente já percebeu, né, que deu muito errado no Flamengo, porque os caras da criação, né, não ficavam ali no meio onde eles deveriam estar, criando para os atacantes finalizarem. Agora, falando sobre a questão ainda do Sampaoli, galera, né, o Luiz César Merlot, né, já saiu até lá fora, né? Olha isso, neste momento, apesar, né, da continuidade estar em dúvida, né, Jorge Sampaoli, né, comandará o treino do Flamengo à tarde, né? Então, assim, é absurdo, né? Então, provavelmente esse momento agora já deve estar se encerrando, né, o treino, né? E é isso, né? A gente está aqui aguardando ainda esse anúncio oficial, mas as informações que vão chegando é que o Flamengo primeiro quer um novo comandante e a gente já sabe quem é, que é o técnico Tite, né, galera? E aí, Bruno, se for pensar, você falou bem em reformulação. Se for pensar no Tite, né, qual é a fama dele? Que o próprio vice-presidente do Flamengo, tá, escreveu no seu Twitter, tá? O Rodrigo Dunche chamou ele de paneleiro
no Twitter dele que ele apagou no ano passado, agora em dezembro do ano passado, né? Eu fico pensando aqui, o Tite, o Bruno, já convocou o goleiro Santos, Rodrigo Caio, o Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, já convocou o Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro. São 11 jogadores no total aí desse elenco atual, ou seja, um time completo quase. Eu fico preocupado. Júnior, por quê? Porque você acha que ele pode, Bruno, pedir a continuidade, por exemplo, do Pablo, que, na minha opinião, não deu certo no Flamengo. Não sei se você gosta do Pablo, mas, para mim, o Flamengo tem que botar na vitrine para o ano que vem, ó, fazer negócio. Ainda mais que o Flamengo está negociando a vinda do Bruno Mendes, que é muito mais jovem, né, um zagueiro de seleção, deve vir de graça, o Flamengo não deve gastar nada, a não ser que ele renove o contrato dele com o Corinthians, está acabando o contrato, né? O Flamengo só pagaria luvas e o salário, né? Mas o Tite já trabalhou lá no passado, um passado bem distante, daquele Pablo que fez dupla com o Balbuena. Nem de longe o Pablo é aquele que fez dupla com o Balbuena. Nem de longe, né? Você vê que o Pablo é um tanque, né? Um zagueiro pesado, não é ruim. Mas a qualidade hoje para jogar no Flamengo, a exigência é muito alta. Né? Hoje você tem que ter jogadores, os melhores do mercado. E para mim, hoje ele é um zagueiro comum, um zagueiro mediano. Né? E aí eu fico preocupado, Bruno. Por exemplo, o Felipe Luiz, o Tite cansou de elogiá-lo, né, falando que faz coach com ele, faz coach com o jogador. E eu fico preocupado em que o contrato dele está terminando em dezembro. Se o Tite realmente confirmar a vinda dele, a chance do Felipe Luiz permanecer é muito grande. E aí temos um problema financeiro, porque o Felipe Luiz ganha mais de R$1 milhão. Temos um problema de vaga no time, porque ocuparia a vaga de um outro jogador e poderia ser uma outra contratação, quem sabe o Arana, né, para jogar ali. O Tite adora o Arana, mas com o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas com um contrato longo, como é que vai trazer? Então, assim, eu acho que ele ocuparia a vaga de uma outra pessoa. O Felipe Luiz já provou nessa temporada, Bruno, que não tem condição de jogar mais. Por diversas vezes nós precisávamos dele em momentos importantes e ele não correspondia. Temos a situação também de outro cara, né? De outro cara, que é o Rodrigo Caio. Esse sim, né, é um cara que eu adoro. Que se o Flamengo falasse, ó, dá oportunidade, eu não me incomodaria, juro para você. Porque eu ainda não vi ele jogar mais, eu queria ver ele jogar mais, rodar mais. Mas também, se finalizar o contrato dele, também não acho errado, porque o Flamengo levou até onde podia, né? Mas eu acho, o Tite cansou de elogiá-lo, inclusive dizendo, né, que levaria até a Copa. Será, Bruno, que ele tendo essas peças, esses jogadores mais medalhões, né, jogadores que provavelmente não ficaria para a próxima temporada em caso de não vinda do Tite, pode até não ficar também, né? Vai saber quando ele chegar, né? Ele fazendo a reformulação dele. Mas a fama dele é de paneleiro, tá? Não foi eu que coloquei esse apelido. Né? O próprio vice-presidente falou sobre isso há um ano atrás, há menos de um ano atrás, né? Alguns meses atrás. E aí, Bruno, você acha que ele vai aproveitar esses jogadores para 2024? O problema não é agora. Agora eles não podem sair, tem contrato. Ou você acha que ele vai ter coragem de bater na mesa, deixar a amizade de lado, a panela de lado, falar assim, ó, felizmente, Felipe Luiz, se você quiser fazer parte da comissão técnica, tem vaga. Agora, para jogar bola na lateral não dá mais. Pablo, trabalhamos junto, mas, amigão, preciso de um zagueiro melhor. Você acha que ele vai fazer isso ou ele vai bancar esses jogadores e vai montar a panela dele dentro do Flamengo, como ele fez na seleção brasileira, irmão? Júnior, você tocou num assunto que é bastante importante. Ainda tem um Davi Luiz nessa questão, né? O Davi Luiz é um jogador muito forte, psicologicamente, até mesmo dentro do grupo. Ele é um cara que assim, eu gostaria de ter o Davi Luiz mais tempo no clube. No clube. Não digo, talvez, se ele fosse se aposentar, pudesse dar o cargo do Juan, por exemplo, eu prefiro ver o Davi Luiz. É um cara comunicativo e é um cara que a gente já viu tentando ir ajudar os seus companheiros aonde ele pudesse ajudar. E é um cara que tem a cabeça profissional, tanto é que ele cansou de se expor porque cobrando o profissionalismo até mesmo da equipe. Então, assim, ele é um cara que tem tudo para ser um capitão ou para ser um cara que tem a palavra dentro desse grupo. Então, assim, é um cara que eu respeito muito. O Felipe Luiz, cara, realmente não dá, cara. Ele é um cara excepcional.
Eu gosto muito quando ele joga, quando a gente consegue pegar num jogo igual ao segundo tempo mesmo contra o São Paulo, quando ele começou a fazer as alterações, o Sampaoli, a gente viu que quem começou a construir pela direita foi o Wesley, cara, puxando para o meio para poder fazer as ligações. A gente viu que não funcionou. E talvez uma saída de construção por dentro, a gente precisa de um jogador com as características do Felipe Luiz. Felipe Luiz é muito bom para isso. E ele já não é um cara tão bom para fazer o quê? As jogadas de linha de fundo, para fazer aqueles apoios de linha de fundo. Ele já não tem mais idade para ir e voltar. Falta nele um pouco mais de parte física. E a gente vê que ele está sentindo muito fisicamente. Apesar dele ser um cara muito franzino, ele sente muito fisicamente. E são lesões que ele recupera, não consegue engrenar uma quantidade de jogos. Acaba voltando para o estaleiro novamente. Então, assim, o Rodrigo Caio, ele também tem um carinho pelo Rodrigo Caio, né, cara, no caso do Tite. É um jogador que ele convocou algumas vezes, teve com ele acredita bastante no futebol do Rodrigo. Só que, assim, cara, eu acho que vai passar muito do que eles vão dar de liberdade para o Tite, cara. Porque o Flamengo vai precisar limpar o plantel para poder trazer novos jogadores, isso não tem jeito. Ficar com um plantel muito grande, mesmo tendo vários campeonatos para disputar, você vai acabar trazendo problemas para o plantel, porque quando tem muito jogador, às vezes a disputa acaba... Era para ser o contrário, né? Para você ter uma disputa, mas não. Muito jogador, alguns vão ficar insatisfeitos porque não está tendo oportunidade, aí começa aquela questão de ego, vaidade, o que está jogando mal, um Gabigol da vida que não tem performado, vai estar sempre talvez jogando, e o cara que está tentando espaço ao sol não consegue, os meninos da base também não conseguem ter a oportunidade, então assim, eu acredito, cara, que ele vai manter algum desses jogadores sim, porque esses caras tendem a dar sustentação ao trabalho dele. Esses caras tendem a dar ajudar a palavra dele a disseminar dentro do grupo. Então, assim, eu acredito que ele vai manter alguns desses jogadores, sim. Eu não gostaria de que mantesse o Felipe Luiz, perdão, como jogador. Eu acho que ele tem um futuro aí que ele pode começar, talvez, trazer para a comissão técnica dele, já começar a trabalhar na base, se aposentar, porque ele não está aguentando mais. O custo-benefício dele é muito baixo em relação à quantidade de jogos no campeonato, e a hora que a gente precisa dele, a hora que a gente tem um jogador como o Ayrton Lucas, que começou muito bem, começa a pegar uma queda vertiginosa, cara, não dá. E a gente pede também, o Júnior, tá vendo, cara, como a gente às vezes pega no pé, a galera acha que é só pegar no pé. Poxa, cara, o Ayrton Lucas falou, cara, nesse último jogo, as aspas dele lá, a gente leu aqui no canal no dia, que ele estava realmente muito sentido. Ele estava muito preocupado de como ele ia reagir, pedindo desculpa à torcida, mas que ele estava bastante abalado. Como é que não é importante você ter um setor ali para poder acompanhar esse jogador de perto? Porque esse cara, para tentar mostrar talvez uma garra, uma vontade maior, ele pode acabar, cara, entrando, fazendo uma falta, um pouco mais, perder o momento da bola e tentar mostrar alguma coisa e pegar o jogador sem querer ser expulso. Ou cometeu o que aconteceu, tentou matar a jogada ali numa situação que isso é um gol. Quer dizer, ele participou de 2 lances de gol que prejudicou o Flamengo, né? Então, assim, é importante o Flamengo começar essa reconstrução, é muito importante, só que, como você também citou, falando de muitos assuntos aqui, desculpa me estender, a respeito do Dunst, cara, pô, ficou ridículo essa fala dele, ele agora apagando essa situação, quer dizer, o cara se posicionou mal, ele provavelmente vai ser um dos postulantes a substituir o Landim. E assim, o técnico vai vir provavelmente com 1 ano de contrato, né, Júnior? Porque eu acho que não pode passar do mandato do Landim, né? Não pode ultrapassar, né? Não pode assinar um contrato ultrapassando, né? Ele pode até fazer alguma coisa que possa, assim, não digo automático, mas que tenha alguma quebra para poder pegar no outro ano. Mas você imagina que situação, cara, se eu saber que o seu presidente te criticou desse jeito, um vice-presidente que não acredita no seu trabalho, você já chega pesadas. Como? E tem outros também, não foi só ele não, tem outros também, críticas pesadas, Bruno. Exatamente. Aí você fica numa situação que, se não fosse trágica, seria cômica, cara. Ficou muito feio, cara. E o mundo dá volta, né? Porque olha só o que eles fizeram. Abriram mão do Dorival, o Dorival foi campeão em cima deles, ganhando, né, o jogo no Maracanã.
né? E aí, depois, como se não bastasse, eles criticaram o Tite, críticas pesadas, e agora, né, estão contratando o treinador, e detalhe, como salvador da pátria, vão ter que entregar a chave do CT na mão daquele que eles chamaram de paneleiro, meu amigo, e falaram que a seleção, né, não ganhou porque não tinha treinador e etc e tal. Então, assim, olha como o mundo dá volta, né? É isso que eu falo. Pense bem no que você vai falar hoje para você não pagar pela sua própria fala amanhã, tá? Ah, meu parceiro, ó, a língua ela é pequenininha, tá? Mas eu vou falar, você pode apagar o print, né? Você pode ter apagado lá das suas redes sociais, mas o print é eterno, né? Então não tem como escapar. Todo mundo viu, todo mundo sabe, e agora vai ter que se dar, né, com essa situação aí. Lógico que é constrangedor, né? Mas aí só mostra, né, que realmente eles não têm essa confiança toda, essa convicção, como eles falam. É o que eles tinham de melhor, pelo menos na cabeça deles, e foram atrás do cara. E é isso aí, tá? Não vem falar que foi planejamento, né, que já estava tudo mapeado, porque é mentira. Senão eles não falariam isso há menos de um ano atrás, tá? A verdade é essa. Júnior, e a gente para analisar, cara. Às vezes a gente fala aqui que falta profissionalismo dentro do futebol do Flamengo e as pessoas falam, poxa, como assim não são profissionais? Agora todo mundo que está fora tem a receita certa do que fazer e quem está lá dentro não sabe. Aí você para analisar que o vice-presidente de uma instituição do tamanho do Flamengo, que é afiliada à CBF, está criticando o treinador da CBF. E assim, como é que você faz um negócio desse? Você ocupa um cargo, você não pode pegar e expor, porque quem está falando ali não é o Duns, quem está falando ali é o vice-presidente do Flamengo. Você tá dizendo uma coisa muito complicada, você está fazendo uma crítica a um profissional que, além de estar na seleção brasileira, está funcionário do órgão que, né, controla o futebol brasileiro. Então, assim, você tem o seu direito da opinião, cara, no interno, quando você ocupa certos cargos, você tem que pegar e segurar um pouco o que é opinião e o que deve ser dito, porque senão você cai nesse ridículo que nós vamos ver. Imagina se o Landim não pode estar na apresentação do Tite e quem vai representar é o vice-presidente, e aí? Olha que carão que ia ser. Você imagina. Vai que nessa data importante aí o nosso presidente esteja viajando de férias, como as férias dele está programada a partir de semana que vem. Imagina, chega lá, quem vai, opa, não acredito no seu trabalho, isso é muito. Ô, meu presidente, ô, o senhor não falou isso. Não, é outro momento. Aquele é o torcedor. Não, mas o senhor disse que ele é paneleiro. Não, mas o senhor disse que ele não tem qualidade. Não, o senhor disse que ele não tem técnica. E aí? E por que você está contratando ele que você, né, sabe de todas essas qualidades a qual você elencou? Por que você acredita que ele vai fazer diferente do anterior? Melhorou de um ano para cá? Não é mais fracassado? Eles mesmos se colocam nessa sinuca de bico. Agora, olha isso aqui, Bruno. Galera, se liga nessa, hein? Flamengo está tendo agora problemas, tá, com as situações de renovações, né? Mais cedo, inclusive, passei para vocês sobre a questão do Bruno Henrique, né? Que o Flamengo tem interesse, o Bruno Henrique também tem interesse em permanecer, é o que ele quer, né? Mas os empresários estão recebendo muitas ofertas, galera, tá? Os empresários, não só do Bruno Henrique, mas do Everton Ribeiro, tá, estão recebendo muitas propostas, muitas tentações para que eles deixem o Flamengo. Não há ainda uma proposta oficial do Palmeiras pelo Bruno Henrique. Não há essa proposta. Há uma sondagem, né, do Anderson Barros, que é o executivo do Palmeiras, né? Ele está observando de perto a situação do Bruno Henrique. Está louco para levar o Bruno Henrique para lá. Ainda mais sabe que o contrato do Bruno Henrique está se encerrando. O Flamengo já perdeu o controle, deixou chegar até aqui, né? Hoje o jogador, se quisesse assinar um pré-contrato, poderia sair de graça, né? Mas é lógico que ele tem uma gratidão, tá, pelo clube, né? E ele, claro, quer continuar, para ele é melhor, para o Flamengo também. Porém, galera, os valores parece que vão subindo, né? As sondagens, o cara sinaliza, ó, é tanto. Aí o cara, não, eu tô falando com o Flamengo, ó, tô disposto a dobrar esse valor. Ah, mas balança, triplicar. Aí, meu amigo, não há quem aguente, não há empresário que suporte. E a informação que chega agora, o Bruno, tá, é que o Flamengo, tá, travou a renovação, né, com o Bruno Henrique. A informação do Diogo Dantas, tá, do jornal Globo. Ele traz
que o Flamengo trava, né, a negociação de renovação com o Bruno Henrique, que se sente, né, desprestigiado, né, e estaria ouvindo outros clubes interessados, tá? Essa informação acaba de chegar do Diogo Dantas, que o Flamengo travou, tá? Então não é que o Palmeiras está negociando, não. Primeiro, está acontecendo uma negociação entre Bruno Henrique e Flamengo. Flamengo quer contratar o treinador, acabou de contratar o treinador, sentar e resolver isso com o Bruno Henrique. Que, na minha opinião, Bruno, é muita loucura o Flamengo arriscar isso. Meu amigo, tinha que ser hoje. Chegar, senta aí, Bruno Henrique. Vamos resolver isso. Agora, o que você quer? Eu posso te pagar X. Dá pra gente chegar aqui? Senta aí, empresário. E resolver. Porque o Flamengo deixando isso rolar, deixando levar, os valores que estão chegando estão aumentando. Vai chegar uma hora que eles não vão suportar. O empresário vai falar, Bruno, mano, vamos para outro lugar. Eu sei da tua gratidão, mas isso aqui vai te trazer estabilidade. Então, assim, eu acho que a diretoria está agindo de forma muito amadora. O São Paulo também está na jogada, tá? Mas os valores do Palmeiras, né, a sinalização está aumentando. Está aumentando. Então, Bruno, eu tô com medo, tá? De fato, do Flamengo cometer essa gafe, cometer esse erro, que seria o erro imperdoável para o senhor Marcos Braz e Bruno Spindel, que é os caras que tratam disso, tá? Que tratam disso. Eles prometeram que assim que acabasse a Copa do Brasil, eles sentariam e renovariam. E até agora nada. E ninguém cobra eles, né? São intocáveis dentro do clube. O Everton Ribeiro, né, é o Fluminense, tá? O Fluminense está disposto a oferecer 2 anos de contrato, tá? E um dinheiro alto, né? Tem vários times também interessados no Everton Ribeiro, mas o Fluminense está disposto mesmo a tirar ele do Flamengo, como o Flamengo tentou tirar o Pedro de lá e não conseguiu. Eles venderam para fora, depois o Flamengo trouxe. Então eu fico preocupado, sinceramente, com essa situação, porque a diretoria parece que está inerte nessas renovações e, acha que os caras são bobos. Acha que os empresários estão dormindo no ponto. Vão tomar um chapéu, tá? Marcos Braz e Spindler já se demonstraram errados em várias situações e vão errar de novo, hein, galera? O Flamengo vai acabar tomando um chapéu e a culpa vai ser do Marcos Braz e do Bruno Spindler. E aí eu pergunto a você, se perdemos o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, até eu nem renovaria com o Everton Ribeiro mesmo, mas o Bruno Henrique, se perdemos eles para o Palmeiras, galera, se prepare, porque vai ser aí realmente a cereja do bolo para essa temporada ridícula que o Flamengo fez, muito por conta do senhor Landim, do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Ô, Júnior, tudo passa também porque o Flamengo não define prioridades. O Flamengo não estabelece quais são os jogadores, pelo menos assim, a gente não vê o Flamengo tratando esses jogadores como prioridades. Bruno Henrique é um jogador que tem muita lenha para queimar ainda. É um jogador que tem a parte física muito boa, um jogador de poucas lesões na carreira. A lesão mais grave que ele teve, se eu não me engano, foi essa, e a questão da vista, né? Que ele teve que ficou mais tempo afastado. Mas a questão da vista, cara, né? Foi uma coisa totalmente atípica e, assim, da parte motora mesmo, que a gente poderia dizer que poderia estar dificultando ele em alguma coisa, não tem problema. Ele é um cara que trabalha com muita explosão o tempo inteiro. A gente não vê ele com estiramento, a gente não vê ele com problema muscular. E é um cara que faz o balanço toda hora, vai e volta, vai e volta. Cara, aí você, com uma antecedência grande, você vai no Gabigol, né? Já oferecendo várias situações. Pô, no cara que demonstra as vontades, as valências que ele tem. Ele é um cara que sentiu, cara, a derrota contra o São Paulo, tava lá chorando. Uma coisa que me indigna bastante, cara, é ver que quem tava ali perto dele não era o nosso treinador. Não era ninguém da nossa comissão técnica. Eram outros jogadores e muitas vezes até gente do São Paulo chegando ali para falar com ele. É o Dorival Júnior que chegou ali e deu um abraço no cara, deu um afago no cara. E onde é que tá o Juan? Cadê o Fabinho Soldado? É esse tipo de gente que o Flamengo se cerca, cara. Cadê o Marcos Braz? Que tinha que estar lá no meio, lá, levantando. Mas agora, se tivesse sido campeão, ele estava lá cantando lá que alguém pode esperar que a hora ia chegar, né? É isso que a gente vê. Esses caras só vão na boa, cara. Só aparecem na boa.
Cadê o Landim para botar a cara lá que o time perdeu, entrar lá no campo? Lá, não, galera, levanta, não, vamos lá. Bom, infelizmente não chegamos, mas vamos lá, vamos levantar a cabeça para cima. O Wesley da base, o Vitor Hugo, Ayrton, o pessoal chorando lá. E aí? Ninguém para dar um suporte. Aí você vê que um cara que veste a camisa de fato, que, poxa, desde quando se machucou, trabalhou pra caramba para retornar, voltou em alto nível. E os caras não, pô, pelo amor de Deus, os caras não dão o apoio necessário nem pro time e nem estabelecem as prioridades. O cara é prioridade. Se o Flamengo realmente não for em cima, vai dar brecha para que outros vão. E outra coisa, Júnior, uma coisa que eu ouvi uma repercussão falando sobre o empresário dele, falando que, olha, entendem que ele é um jogador livre, porque já passou o prazo que o Flamengo poderia chegar e sentar e já resolver essa questão. Como o Flamengo não se demonstrou interessado, não demonstrou confiança no atleta, ele sente como se fosse livre. Então, eles estão abertos a escutar outros clubes falarem. E o cara com 33 anos, o cara tá disposto, é o último contrato dele. Então, assim, e ele mais para frente, depois que ele realmente tiver aquele declínio físico, ele é um cara que pode jogar no ataque, cara. Pode fazer muito melhor do que muito atacante por aí. Ele tem uma boa finalização, ele é um cara que cabeceia bem, ele é um cara que sabe driblar, ele é um cara que bate bem de fora da área. E o Flamengo não tem, mais uma vez, demonstrado interesse. Apesar que eu acho que eles, em cima do laço, eles vão pagar mais caro e vão renovar. Mas eu acho que não precisava ser desse jeito, porque desgasta, cara, com o profissional. Eu acho que, imagina, Júnior, você tá trabalhando o tempo todo, eu fico te pondo numa situação da qual você não sabe se vai, se não vai, se vai, se não vai. Não demonstro hora nenhuma que eu tenho confiança em você. Aí chega no final para você não sair, eu pego e falo, não, tá bom, Júnior. Vou te pagar um pouco mais caro, mas olha, pô, é isso que acontece. O Flamengo trata mal aos seus ídolos. Então, não sabe interromper quando tem que interromper e quando tem que manter também não sabe onde é a prioridade. Então, assim, se não quer ficar com o jogador, com o Bruno, com o Gabriel, com quem deles que seja claro. Avisa os jogadores, olha, vamos aguardar o final do ano. E aí a gente conversa em dezembro. Porque aí você já pode deixar os caras também cuidar da vida deles, você não vai desmotivar eles, não, no final do ano a gente sempre conversa. Mas vamos conversar amanhã, vamos conversar daqui a 15 dias, vamos esperar passar isso, vamos esperar passar aquilo. E o cara vai indo, vai indo. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, então, tá beleza, então, não quero mais. Não, deixa pra lá. Vou para outro clube, mas não quero mais. Será que é isso que eles estão esperando, Júnior? Parece que é, né? A verdade é que tá ficando perigoso e o Braz e o Spindle precisam resolver isso. Ô, Spindle, tu ganha mais de 100 mil reais, cara. Resolve logo isso, né? Você não merece ganhar esse salário todo, não. Sinceramente, é muito dinheiro. Custo-benefício, assim como nós falamos aqui de alguns atletas não compensa, o do Spindle também não compensa, não. É muito lento para resolver situações urgentes. Agora, olha essa, galera. O Rodrigo Matos, do Portal UOL, né, ele fez uma errata, né, uma publicação, né, corrigindo os valores que ele divulgou da multa rescisória do Jorge Sampaoli. Tá? Ele colocou assim, caros, ontem eu publiquei que o valor da multa de rescisão de Sampaoli era de 14 milhões, né, de reais. Tá? Fui rechecar após os colegas publicarem valor diferente. E eu estava errado. O valor real é em torno de 8 milhões de reais. Tá? Fica aí essa correção e as minhas desculpas, tá? Já corrigi o texto com errata. Então, o valor, né, Bruno, que ele traz não é de 14 milhões de reais, mas sim de 8 milhões de reais a multa do técnico Jorge Sampaoli. Agora, em relação ao técnico Tite, galera, né, a informação que chega do portal Manchete Rio é que ele, tá, já estaria montando a comissão técnica dele e não abre mão, tá, dos auxiliares que já trabalharam com ele. O Kleber Xavier, que é o auxiliar do Tite, Matheus Bianchi, que também é o segundo auxiliar dele, e o Fábio... Bach, né? Bach, né? Desculpa, o Matheus Bach, tá? Que é auxiliar, o segundo auxiliar, e o Fábio, preparador físico dele, tá? Então ele não abre mão desses profissionais. Se ele vier, e deve vir para o Flamengo, tá? Ele, segundo aí o portal Manchete, vai trazer esses profissionais. Já o preparador de goleiro, Rogério Maia, tá? Que o Flamengo acabou de contratar
do Atlético Mineiro recentemente, esse vai permanecer, tá? Ele já foi, inclusive, auxiliar do Tafarel, né? Na época que o Tite estava na seleção brasileira, e ele foi muito bem avaliado internamente, então, né, provavelmente o Rogério Maia, que foi contratado recentemente como preparador de goleiro, deve continuar no Flamengo, beleza? Agora, falando sobre a questão, Bruno, tá, dos ingressos para o jogo contra o Bahia, né, o jogo de sábado, o Flamengo está tendo problemas, hein? O Flamengo bloqueou, tá? Informação aí agora que sai aqui do Coluna do Fla, que o Flamengo bloqueou a venda de ingressos para os setores sul e oeste inferior. Por quê? Porque o Flamengo está primeiro aguardando esgotar, né, o setor norte, né, e o Maracanã mais ali para poder o Flamengo, na verdade, o setor norte, né, para o Flamengo poder liberar ali as outras áreas do Maracanã, ou seja, tem ainda setor leste superior, leste inferior, oeste inferior e norte, ou seja, Bruno, estamos próximo do dia do jogo, uma baita promoção, ou seja, o ingresso está baratinho e ninguém está interessado em ir buscar, né, e assistir o jogo do Flamengo. Olha isso que eles fizeram. Um Flamengo que vinha lotando estádio o tempo inteiro, aí os caras colocaram o preço do ingresso exorbitante por um futebol de Série B que o Flamengo apresentou no Maracanã contra o São Paulo, futebol de Série B, jogou nada, né? 400 pau o ingresso mais barato, R$4.500, de 400 a 4.500, e os caras apresentaram um futebol de Série B e ainda perderam o jogo. E agora eles colocaram o preço lá embaixo, lá no chão, tem ingresso R$17 para sócio torcedor, e ninguém tá aí, ó. Ninguém interessado em assistir. Parabéns pelo modelo de negócio. E, inclusive, o diretor de marketing do Flamengo, o vice de marketing, estava lá na Argentina, né, esses dias, né, estava lá no evento do Diário Olé, na Argentina, batendo no peito, se orgulhando, tá, do plano de venda de ingresso do Flamengo. E aí, o que você tem a dizer, ô vice, né, o vice de marketing? O que você tem a dizer? Olha aí a procura, o que vocês fizeram agora. Olha a procura para um jogo importante que nós precisamos ganhar. Jogo importante, jogo do Bahia, jogo importante, virou decisão. Flamengo não ganhou nada, agora tem isso aí, ó, brigar pela Libertadores, é jogo importante. Depois tem uma porrada de jogo fora. E aí, ó, estádio vazio. Com o ingresso lá no chão, o preço. Com o ingresso lá no chão. Parabéns para vocês, pela incompetência de vocês. Bruno, beleza, 45 minutos aqui, rapidamente trazendo as últimas informações. Vou deixar aí para você comentar com a galera e se despedir da nação rubro-negra, irmão. Galera, vamos aguardar agora para ver, né, essas próximas horas do Flamengo, que promete ainda ser bastante agitado. Conforme o Júnior falou, ele deve vir com o filho dele, que é o braço direito dele, né, tá sempre fazendo avaliação sobre se eu não me engano, ele tem essa parte mais analítica, né, tática, deve trazer pessoas de confiança para cercar ele para fazer o trabalho, mas dá para ver que ainda vão ter algumas brechas na comissão técnica dele, que ele não vai vir com a comissão muito inchada. Esse então, Matheus Bach, que é o filho dele, né? Só para a galera saber. Tá? Isso, é o filho dele. E me parece ser um garoto bastante competente, já ouvi falar bastante dele. É um garoto, assim, parece ser gente bacana, sabe? Um cara estudioso. E, cara, vamos falar 33 do Tite. 33 anos. Isso. O Tite, da minha idade. O Tite é um cara bem sério. Isso a gente consegue ver que é um cara sério. É um cara que tem esse perfil paizão, mas também parece que é um cara que sabe cobrar. Então, eu acredito que com esses jogadores, ele é um cara que sabe que é de grupo, ele vai saber fazer esses jogadores aí, né, se fecharem com ele para tentar buscar os resultados. Porque, assim, a gente precisa virar essa chave, cara. É necessário. E para que as coisas comecem a andar numa direção legal e 2024 seja totalmente diferente, a gente precisa de alguém que consiga mostrar um pouco mais de personalidade, Júnior. Alguém que não fale amém para tudo que aconteça lá dentro. Ou alguém que... Porque a gente vê que quando a gente traz um VP que lá fora discute com os árabes, bate boca com o sheik, chega aqui, o cara fica sentado na beira do banco, não fala nada com ninguém, o cara não se exalta. No Corinthians ele falou mal de tudo, mais um pouco, e aqui no Flamengo o cara só ficava quietinho na dele. Então, assim, a gente contrata um leão e entrega um gatinho, cara. Aí não dá, realmente fica difícil. E eu acho que a gente precisa de um cara que nem um Tite pelo tamanho dele, galera. Independentemente se você gosta dele ou não, é o tamanho do treinador
E ele não é o cara retranqueiro que todo mundo prega que ele seja, ele não é esse cara, ele sabe fazer futebol, é um cara que está há muito tempo rodando aí, é um cara que sabe organizar taticamente um time. Aí, assim, a gente só precisa ver se vai conseguir fazer no Flamengo ou não. Pelo menos se a gente começar a competir, Júnior, já vai ser uma ótima mudança, porque a gente não está competindo por nada, cara. A gente perde e não sente as derrotas. Os jogadores em campo entram e não entregam. A gente vê que tá todo mundo apático. Parece que eles entram anestesiados, cara. E assim, isso daí não tá dando para ver. Isso não é Flamengo. Isso não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. Muitas confusões. A gente não vê o grupo brigando por algo em comum. A gente vê grupinhos separados. E isso começa dali do campo e vai lá em cima. Bate lá em cima. Quando começa o grupinho do Landim, o grupinho do Marcos Braz, o grupinho dos preparadores ali da comissão técnica, todo mundo em grupinhos. Isso não tem como dar certo, cara. A gente precisa de um grupo inteiro uniforme. Não precisa ser todos amigos, não precisa ser todos melhores amigos almoçando na casa do outro. Não, mas a gente precisa saber que o objetivo é esse e todos estão andando naquele objetivo. Isso que é importante. E eu acho que o cara com o tamanho desse, para o grupo que a gente tem, pode ser que ele consiga dar uma resposta positiva. E, por último, Júnior, essa questão dos ingressos, cara. Pô, parabéns aos envolvidos. Conseguiram afastar a nação do estádio. Porque tem gente, cara, não é por questão financeira, mas a gente sabe que tem muita gente que vai porque não é que seja modinha, mas vai porque tem um apelo daquele jogo. E a gente sabe que muitas vezes a galera que vai mais são os que têm menos. São as pessoas que não têm, talvez, não é sócio de um clube que pode ir para a piscina no final de semana, que não pode estar na praia com a família toda direto. Então, a única diversão que o cara tem, muitas vezes, é o quê? Ir lá ver o Flamengo. E a diretoria não entende isso, cara. Os caras só veem o cifrão que pode estar ali. Aí, na hora que a gente mais precisa, que o time mais precisa de um apoio, que a torcida apoia até o final, eles viram as costas pra gente. Aí fica nisso. Vai ser um tapa na cara quando eles chegarem a entrar em campo, olhar para a arquibancada e ver o Maracanã vazio. E chegar quinta-feira agora, quarta-feira, se não me engano, que é o jogo do Fluminense, o estádio lotado, abarrotado pela torcida deles lá fazendo a festa. E a gente não vai estar lá. E disputando ainda títulos, né? E o Flamengo não tem mais nada para disputar, a não ser uma vaga na Libertadores ou até na pré-Libertadores, porque hoje nem isso nós estamos classificados, né? Então, assim, realmente, Bruno, vale a reflexão demais. Galera, valeu, agradecer a todos vocês, né, que ficaram com a gente aqui até o final. Lembrar vocês que amanhã, 10 horas da manhã, estarei ao vivo no canal Flalusquinhos Oficial, né? E conto com todos vocês. Tamo junto? Se inscreve aí no canal, ative a notificação do sininho para você não perder nada. E deixe o seu like. Não vai sair sem deixar o seu like, né? Pô, não vai dar bobeira. Tamo junto? Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!